Nessa aula a gente vai falar sobre jornada de compra e os tipos de conteúdo para cada uma delas. Você está vendo esse desenho que está aparecendo na tela? Esse é o modo simples dessa jornada de compra usual do consumidor. Todo consumidor tem que passar por essas 4 etapas principais até a realização de compra. A primeira delas é a etapa de aprendizagem. Logo em seguida, a gente tem o reconhecimento, depois consideração e decisão. Eu vou te explicar sobre cada uma dessas etapas, tá? Mas eu preciso que você entenda que o consumidor pode passar por essa etapa de forma mais rápida ou mais devagar, dependendo da urgência que ele sente a respeito do problema e também do quanto que ele tem contato com aquilo. Por isso que, utilizando o marketing de conteúdo, você tem o poder de qualificar o consumidor ao longo dessa jornada e muitas vezes acelerar o processo até a tomada de decisão. Mas para fazer isso, você precisa entender quais são os tipos de conteúdo que de fato funcionam em cada um desses pontos. Para facilitar, quando a gente fala sobre redes sociais, eu condensei essas 4 etapas em 3 principais para qualquer pessoa entender, que são atração, envolvimento e conversão. O aprendizado é a etapa do topo de funil cujo objetivo é fazer as pessoas desconhecidas passarem a conhecer a sua empresa. É o momento de falar para a pessoa a respeito de um problema específico que, utilizando ali o exemplo da persona que a gente criou, seria como mostrar que bagunça não é normal e nem é positivo. Em redes sociais, essa etapa está dentro da etapa de atração, que foi aquela que eu falei para você. E uma forma de você transmitir essa mensagem para atrair o público é gerar conexão. Um exemplo de publicação que poderia funcionar muito bem nesse sentido é você criar um Reels, que é aquele vídeo curto, ou uma imagem de expectativa e realidade de organização, colocando de um lado o que a pessoa gostaria, o sonho dela, e de outro lado o que ela tem de fato, que é a realidade. Nesse sentido, as métricas de sucesso seriam alcance, impressão e seguidores, porque no caso o que você quer é atrair mais pessoas. Mas o conteúdo de atração não vai te servir muito sozinho. Além dele, você também precisa de conteúdos de envolvimento, que vão estar disponíveis para a pessoa conseguir ver um pouco mais de conteúdo que tenha relevância ali dentro da sua página quando ela for atraída, quando ela chegar ali. Esse conteúdo de envolvimento está nessa etapa de reconhecimento. O objetivo é fazer que o público que chegue ali consiga se envolver mais com a sua mensagem e com a sua empresa, te reconhecendo como uma marca que traz boas informações e boas dicas. Nesse momento, um bom exemplo de conteúdo de valor que você poderia apresentar são dicas de transformação. O modo da pessoa entender que o problema que foi apontado, que atraiu ela, tem solução. No caso que a gente trouxe de organização, seria como a gente trazer um conteúdo focado em organização de quarto, em 5 passos, ou como você pode manter uma geladeira arrumada todos os dias. Boas métricas para você entender se esse conteúdo é de fato eficaz é medir comentário, salvamento e compartilhamento. Curtidas também são importantes, tá? Mas exigem um baixo investimento de fato. Então, as melhores métricas são essas 3 que eu falei: comentários, compartilhamentos e salvamento. Existem 2 pontos sobre conteúdo de envolvimento que você precisa entender. Eles podem atrair pessoas porque eles são compartilháveis e eles também podem converter, que seria aquela última etapa. Inclusive, uma boa dica a respeito de conteúdo de envolvimento é que você já pode abrir loopings aí para a sua solução, que são os seus produtos. No caso de organização, você poderia já trazer os itens de decoração que você vende para mostrar como fazer aquela organização de geladeira ou do quarto que eu comentei. Isso é bom porque você já mostra como utilizar o produto na prática e estimula a pessoa a pensar naquele exato produto na hora de organizar. Aí, uma vez que a pessoa identifica que ela quer implementar aquilo, ela vai começar a buscar por produtos que ajudem nesse sentido, que é a fase de consideração e conversão. É provável que ela vá até pesquisar outros modelos, pedir opinião de outras pessoas com mais nível de confiança, mas se você é uma marca presente na vida dessa pessoa e que traz boas informações, então nessa etapa ela pode simplesmente aceitar a sua indicação do seu próprio produto e logo em seguida comprar nessa etapa de conversão. Bons conteúdos de conversão são aqueles que mostram o seu produto e casos de uso, com CTAs para compra, como aqueles clique no link ou botão de compra, tá? Você também pode utilizar conteúdo gerado por outros usuários, clientes seus, compartilhando o uso desse produto no dia a dia, ou uma mensagem de satisfação que recebeu. Isso também vai te ajudar a fortalecer a confiança das pessoas em você e entenderem que de fato o que você está vendendo é bom. No caso de conteúdos de conversão, com uma chamada direta ali para venda, a melhor métrica do sucesso é volume de cliques que recebeu no período e quantidade de vendas realizadas na plataforma, o que você vai conseguir medir por meio do Analytics. Você não vai conseguir ver isso direto na plataforma de rede social ou de conteúdo que você está utilizando.
Eu dei alguns exemplos de conteúdo que você pode utilizar em cada etapa, mas é muito importante que você tenha em mente que hoje o consumo de redes sociais é dividido em conteúdo informativo, educativo, de entretenimento e vendas. Às vezes é possível colocar tudo em um só, mas nem sempre. Então você pode dividir esses conteúdos aí e ir testando em cada etapa da jornada para entender o que faz mais sentido dentro da sua realidade. Eu vou explicar. Tirando de venda, que é diretamente a etapa de conversão, os outros conteúdos permeiam os demais pontos da jornada. Em geral, informação e educação funcionam muito bem para atração. Educação e entretenimento funcionam muito bem para envolvimento. E o de vendas para conversão. Mas não existe uma resposta exata sobre qual é o melhor para cada ponto, já que depende do segmento. Então você precisa de fato testar e ir olhando as métricas da sua rede social para entender, considerando as métricas que eu falei, qual que funciona melhor para cada etapa da sua loja. Agora, você notou que eu não falei em nenhum momento sobre você simplesmente publicar fotos estáticas do seu produto com aquele fundo branco? Mesmo quando a gente fala em venda diretamente, ela vem em forma de algo que pode gerar maior valor ou confiança para o seu consumidor. Você simplesmente postar a foto do produto ali com um fundo branco, como costuma colocar na sua loja virtual, e considerar que o seu Instagram ou sua rede social é só uma vitrine, ignorando o propósito de relacionamento da sua plataforma, não vai funcionar. Lembra que eu falei que se colocar produtos em uma vitrine fosse o suficiente para vender, ninguém faria outra coisa? Tenha isso em mente. Para criar uma audiência e fazer a sua marca subir naquele nível de confiança, você precisa provar que você se preocupa de fato em ajudar a pessoa que está do outro lado. Você precisa provar que o seu produto não está sendo vendido só para ganhar dinheiro ali para sua companhia, mas para ajudar pessoas a resolverem problemas. É por isso que conteúdo de valor é tão importante ao longo dessa jornada de compra. Quanto mais você fizer uso dele, maior envolvimento e confiança o público vai conseguir ter em você e, consequentemente, se você fizer de forma correta, mais conversões você vai ter na sua loja. Só para você ter uma ideia, 96% das empresas que fazem marketing de conteúdo afirmam que conquistaram maior confiança e credibilidade utilizando essa estratégia. Isso porque existem dois fatores muito importantes sobre o seu consumidor. O primeiro é que ele nem sempre já sabe que precisa do seu produto. E o segundo é que muitas vezes, quando o consumidor toma consciência de uma necessidade e busca por solução, o comportamento natural deles é comparar e buscar aí mais informações a respeito. Ele consegue comparar com outras empresas que são suas concorrentes para entender qual é que traz mais segurança ali para ele ou as melhores condições. Ou seja, ele vai buscar aquela que vai gerar maior confiança nesse consumidor. Mas uma vez que você começa a criar essa audiência sólida e engajada, você vai reduzir essa comparação, porque você vai conseguir gerar para o consumidor um valor intangível e único, que apenas você no mundo consegue entregar dessa forma. E isso faz de você, do seu e-commerce, a única opção na visão desse consumidor, porque você está presente no dia a dia dele. Logo, não interessa se tem outras lojas vendendo produtos semelhantes ao seu, porque essas outras lojas não são você. E você não tem comparação.